Por quê? Porque você olha para o Botafogo jamais poderia gastar diante daquilo que ele arrecada como clube. Mas o Landim é muito cara de pau falar disso agora. Sim, claro, cara perfeito. de pau absurdo. Não, Mimizento pedindo fair play financeiro foi desmascarado ao vivo. Rolou treta. Ele falou que o Landim pediu fair play financeiro, o outro cara chamou o Landim de cara de pau. Olha só, hein, deu treta, a mídia está se rasgando de um lado e tem ainda alguns que ainda salvam, que estão mostrando a hipocrisia de quem pede fair play financeiro de outro. Tá dando choque, hein? Mas antes de ver isso tudo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aviso de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Bora pro vídeo. Foi esporte, a fonte, tá? E a moeda, obviamente, é a moeda nacional, né? Estamos falando de reais. Carlos Alcaraz do Flamengo, 110,6 milhões. O Luciano Rodrigues do Bahia, 65,3 milhões de reais. Maurício do Palmeiras, 62,1 milhão de reais. Matheus Martins do Botafogo, 60,7 milhões de reais. Vitinho, também do Botafogo, 49,3. Agustin Giai do Palmeiras, 40,7. E aí 3 jogadores do Cruzeiro. Matheus Henrique, 36 milhões. Mesmo coeficiente para o Wallace. E Caio Jorge, 25,7. Já vou para a próxima tela dos 10 clubes que mais gastaram na janela. Depois a gente volta para aquela lá. Quem quiser, inclusive. Olha, o Botafogo é o primo rico, hein? Das contratações de meio de ano. O Textor gastou em 6 contratações, em 8 contratações, melhor dizendo, 233 milhões de reais. Seguido pelo Pedrinho BH, do Cruzeiro, 176,3 milhões, 7 contratações. O Flamengo, 4, 137 milhões. Palmeiras, 3 contratações, 102,8. Bahia, 68,2, foram 2 contratações. O Grêmio contratou 6 jogadores, 53,4 milhões. O Atlético Mineiro, 53,2, 5 contratações. Internacional, 5 contratações, 51,2 milhões de reais. Fluminense, 7, 48,8 milhões. E o Corinthians, 7 contratações, 36,6 milhões de reais. Já, Berno, a gente vai destrinchar clube a clube para a gente fazer um raio-x exatamente dos clubes. Agora, o mercado já está indicando que essa é a maior janela de contratações até hoje aqui no Brasil. Se a gente puder colocar essa última tela aí no ar de novo, pessoal, eu agradeço, até para balizar aqui o que eu vou falar e ilustrar a situação. Você pega os 5 primeiros colocados, tem os 2 clubes mais ricos do Brasil e 3 SAFs, né? Então, assim, fora SAFs, você só tem 2. Flamengo e Palmeiras. E aí você tem o Botafogo, o Cruzeiro e o Bahia, né? Como 3 SAFs. O Bahia é uma SAF diferente das 2 primeiras, na minha opinião, porque faz parte de um grupo. O Botafogo, de certa forma, faz parte desse grupo também. É o grupo Eagle, do John Textor, né? O Águia, na tradução literal. O Bahia é do City, né? E o Cruzeiro é uma outra situação. O Cruzeiro tem um dono, aliás, os 3 têm donos, mas o Pedrinho Lourenço é ali cruzeirense e vai tocar ali o Cruzeiro e tal, né? Então o que me chama a atenção é isso. Você tem, se não houvesse SAFs no Brasil, como não havia até poucos anos atrás, você não teria Cruzeiro, Botafogo e Bahia. Me arrisco a dizer que se não houvesse SAFs, esses 3 times hoje não estariam na Série A. Por situações diversas, tá? Então, para mim, isso deixa muito claro que esses clubes têm muito dinheiro por causa das SAFs. Mas depois do Botafogo, a forma como ele varreu o mercado, a gente já não pode mais afirmar que Flamengo e Palmeiras são os clubes mais ricos do Brasil. Eu acho que dá, Ivan, porque são instituições ainda associativas, né? A gente está falando de clubes aqui que tem dono. Se o John Textor um dia chegar e picar a mula, acabou. Mas o ele tem Botafogo mais vai dinheiro. ter outra SAF.
Ele tem um dono. Então- E a gente pode discutir aqui se é legal. Bernardo. Porque assim, Se administrasse o clube, eu não ia querer. Será que a Não, gente não vai perfeito. ter que analisar em É que cima o Botafogo disso? não tinha opção. Cê- Quando teve a essa- em cima questão- da Botafogo vai acabar. a Será que questão a é a gente não vai seguinte, não analisar existe- de forma separada a partir de agora? Vamos lá, ó. Flamengo e Palmeiras se prepararam para isso. Isso é importante dizer. Eu outro dia ouvi... Eu acho que Flamengo e Palmeiras são casos completamente diferentes um do outro. Como é que é? Flamengo e Palmeiras são casos completamente diferentes um do outro. O Palmeiras teve o mecenato no início. Deixa ele Não, concluir. mas a questão para mim é que esses clubes ainda são associações e eles se recuperaram. Cada um ao seu... Isso, de formas completamente Exatamente, de maneiras diferentes, mas hoje são clubes que se prepararam para isso. É isso que eu quero colocar aqui, tá? Não existe fair play no Brasil. Para quem não sabe o que é fair play no futebol, é o seguinte, você pode gastar diante daquilo que você arrecada. Se você arrecada 100 milhões de reais, você só pode gastar 100 milhões de reais. Isso não existe no Brasil, ponto. Então, se você tem muito mais dinheiro, se chega um mecenas, por exemplo, você pode gastar o quanto você quiser, você não precisa dar satisfação para ninguém. É o que a SAF está fazendo no futebol brasileiro, é por isso que outro dia o Landim tocou na história do fair play. Por quê? Porque você olha para o Botafogo jamais poderia gastar diante daquilo que ele arrecada como clube. Mas o Landim é muito cara de pau falar disso Sim, agora. claro, cara de perfeito. pau absurdo. Não, perfeito, Tem nada que perfeito. agora ele vai falar disso. Perfeito. Assim, o Botafogo Ah. não está fazendo nada de errado. Nada, não Só tem que lei. o Botafogo tá contratando e tá gastando. Se fosse por ele, Botafogo, ele jamais estaria gastando dessa maneira, porque ele não tem esse ele poder tem um de dono. arrecadação. Mas isso ele vale, tem um dono. Isso vale pro Manchester City, vale pro Newcastle, vale pro Manchester Sim, City. A gente perfeito. paga um puta Não pau tem lá fora. absolutamente nada de errado. Nada de errado, tá? Agora, quando você vê um poder de investimento, como hoje o Botafogo apresenta, por mais que Flamengo e Palmeiras estejam estruturados financeiramente... Dá pra comparar. O Botafogo hoje já é outro nível. Vocês não acham que a partir Outro de agora nível. a gente vai ter que separar o joio do trigo? Quer dizer, clube associativo, a gente vai ter que fazer uma análise econômica, financeira... Não, desculpa, Cacá. O potencial... Se você olhar para a parte de baixo da tabela, é o seguinte, ó. Grêmio, endividado, mas como se apresentou na zona de rebaixamento, teve que olhar para o elenco. Galo. O Galo teve uma temporada até aqui, Galo uma tem temporada. dono também. Tem dono também, Donos. mas o Galo 4 R's. e o Galo decepciona até aqui na temporada. Então teve que. Internacional também teve que corrigir rota. Fluminense, zona de rebaixamento, Corinthians, zona de rebaixamento. Mesmo não podendo, Corinthians, inclusive, mas precisou gastar porque começou a olhar para. Baixamento que sai mais caro. Exatamente, que É mais sai caro. muito mais caro. E são clubes que talvez não possam gastar nesse momento. Ô Vitão, é de se esperar um novo campeonato a partir dessas contratações aqui? É muito comum isso no futebol brasileiro, né? O ano passado o Vasco não caiu por causa da janela bem feita. Tira o Verratti, os pontos do Verratti do Vasco. Sim. Eu acho que não muda lá em cima. Acho que o título estava entre Botafogo, Palmeiras e Flamengo e continua. Continua entre os três. Não acho que o Cruzeiro, por exemplo, que investiu muito, vai entrar nessa briga. Mas embaixo, no futebol brasileiro, que é idade de cachorro, uma semana equivale a um ano na Europa, é muito raro no futebol brasileiro começar de janeiro a gente avaliar os elencos seu de dezembro. A janela que as pessoas chamam de correção de rota não são corrigem, elas mudam completamente as rotas dos clubes. Ano passado o São Paulo chegou com o Lucas e ganhou a Copa do Brasil. Mudou, tira o Lucas do São Paulo, tira o Verratti, mudava o rebaixado, mudava o campeão da Copa do Brasil. O Botafogo era um candidato talvez terciário ali. Acho que a janela do Botafogo deixa ele como o maior favorito. Isso é uma mudança. Como no Brasil não tem times de 10 anos, 5 anos, 70 anos, funciona quando no meio do ano você traz 3 caras. Não precisa, então, assim, acho que isso muda o futebol brasileiro. Tem isso. O Flamengo mesmo, de 2009 para cá, sempre contrata na janela. Não é um time de fazer em janeiro. Agora, o Cafô, volta à primeira tela ali. Antigamente uma marca de sabonete que o comercial falava que o sabonete vale quanto pesa. Vale quanto pesa. Aqui, Berna, os jogadores valem quanto eles prometem aí. Thiago Almada, por exemplo, ele vale tudo isso, essa fortuna toda para o Botafogo? Vale. Tá? É um grande jogador. Se eu acompanho a Almada desde o Vélez, porque o Vélez enfrentou o Flamengo aí umas Libertadores atrás. É um senhor jogador de meio de campo. E vem mostrando isso no Botafogo. É titular absoluto. Se você olhar um por um, o Alcaraz é bom jogador, mas jogou 45 minutos.
né? No último domingo, mas é um belo jogador também. Contratação mais cara do Flamengo. Isso, da história. Né? O Luciano Rodrigues, cara, é reserva no time do Bahia. Né? O Bahia joga com o Tassiano e Everaldo na frente. Ele é o reserva. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Mas é uma promessa. Pode ser que vire titular do time. Aí você vai ver nos outros jogadores aí, são bons jogadores, cara. O Matheus Martins é um jogador revelado pelo Fluminense, que foi jogar na Inglaterra, voltou. Você tem aqui, de todos esses caras aqui, eu quero ver mais do Luciano Rodrigues e do Giai, que jogava muito bem no São Lourenço, mas ainda no Palmeiras não conseguiu mostrar aquilo que tem de potencial. É um jogador muito jovem ainda, né? Quando a gente fala de jovens, a gente tem que levar em conta o potencial do cara, não necessariamente o que ele está entregando hoje. Mas eu acho que são todas, nossa, belas contratações. E assim, isso é muito relativo, né? Porque se você pega lá o Almada, por exemplo, e ele dá e o Botafogo ganha o título da Libertadores com um gol dele, ele se pagou. Isso é muito relativo. Pagou no claro, claro. O Almada acho que não entra nessa conta, nem o Luiz Henrique, porque são contratações feitas pelo Textor com valores europeus para um time que tem mercado para voltar para a Europa. Não é uma contratação brasileira. Uma contratação do BE, assim, é um valor europeu. Eu tenho uma dificuldade muito grande de qualquer contratação achar que vale o que pagam hoje. Porque se você pensar quanto que vai jogar, quanto que vai ganhar, não se paga. É que futebol não é banco. Futebol tem um valor imensurável da conquista, que você não mede. O Botafogo nunca ganhou uma Libertadores. Acho que dos 12 grandes, considerados grandes, né, históricos, é o único que não ganhou a final. Era Botafogo e Fluminense. Com a vitória do Fluminense ganhando ano passado, só o Botafogo. O Botafogo não chegou à final, é o único deles. Então, assim, tem um valor imensurável. Agora, quando a gente está falando desses valores aí, eu acho que o caso do Palmeiras é bem diferente do Flamengo. E eu acho que é o único que as compras são pensadas com uma lógica de mercado. Por exemplo, o Palmeiras vendeu o Endrick, vendeu lá atrás o Gabriel Jesus, vendeu o Estevão e contratam jogadores que custam muito, mas que há a possibilidade de ser pagos em dinheiro. Quando o Flamengo traz o De La Cruz e paga a multa do River Plate, é porque nenhum time da Europa pagou esse valor. Ele pode ganhar a Libertadores, o Brasileiro, mas nunca esse dinheiro não vai ver de volta. Ele não vai conseguir uma revenda para a Europa com esse valor, com a idade que ele tem. Mas aí é o ganho esportivo. É o ganho esportivo. O Palmeiras, eu acho que é o único caso desses aí que pensa nas duas coisas. Isso é relativo também, porque você consegue receita de outra forma. Você traz o De La Cruz e você vê que o seu time está sempre na vitrine, você consegue alavancar receitas em outros lugares. E aí você paga aquilo. O que o Vitão falou. Agora, você está falando de um traz clube... o Arrascaeta em 2019, não era para revender o Arrascaeta. Não era mesmo. Ganhar tudo. Não era mesmo. Mas aconteceu. Mas aí quando você vai... Vale, eu acho que vale. Mas é o seguinte... Lógico. Quando você tem condições para isso, nós estamos falando do Flamengo, que tem um poder de arrecadação hoje de quase 1 bilhão ou mais de 1 bilhão e por ano. 400. Exatamente, 1 bilhão e 400. Ou seja, Joga 100 pra milhões 60 para eles... 100 milhões para o Flamengo não é muita multa coisa. de técnico por temporada. A questão para mim é a seguinte: o Flamengo tem um elenco valioso, certo? Ele monta um elenco valioso, ele tem condições de montar um elenco valioso. Quanto custa esse elenco valioso para as televisões? Porque todo mundo quer expor o Flamengo, certo? Opa, vai custar mais caro. Aí título vai gerar premiação. Exato. A camisa do Flamengo, você quer colocar sua marca nessa camisa valiosa com esses jogadores que vão ficar sendo exibidos o tempo inteiro? É mais caro. É mais caro. Então, assim, você vai conseguindo elevar suas receitas. Por quê? Porque o produto que você exibe é um produto de qualidade. Então você consegue, você ganha de uma outra forma. Você não vai precisar revender o De La Cruz, mas da forma como você consegue recuperar esse valor de outras formas, você paga o De La Cruz. Eu sou de humanas, não vou discutir dinheiro, ainda mais com vocês dois que estão em outro patamar em relação à minha existência. Mas vamos lá. Seja modesto. Algumas coisas no futebol que são cascatas reiteradas. Traz que vai vender camisa. Cascata. Não, camisa não paga jogador. Mas não é a venda de camisa. Não. É o espaço da camisa. Não paga Eu jogador. não falei que você falou isso. Eu tô falando uma coisa que é dita. Daniel Alves não vai vender. O De La Cruz não é um jogador midiático. Ele é um jogador de grupo, bom jogador. Com a idade que ele tem e o que ele custou, o ganho é como o Arrascaeta em 2019.
essencialmente esportivo. E ele pode ter uma coisa imensurável, assim, ao lado dele, sei lá, o Cebolinha vai jogar mais, vai custar mais, assim. Mas, assim, ainda assim, porque futebol é uma coisa muito louca? E qualquer outro negócio, você só faz a conta de mais e menos. E não é isso, futebol. Não, se você tem condições de ganhar dinheiro e ter o ganho esportivo, o De La Cruz, para mim, é um caso impagável. Não, é diferente, por exemplo, quando o Flamengo traz o Ronaldinho Gaúcho. Aí, beleza, é midiático. Mas nem tinha condição. Mas quando você olha para o De La Cruz, o De La Cruz é parte de uma engrenagem. Uma engrenagem diferente no futebol brasileiro. Todo mundo quer ver o Flamengo. O Ivan está falando de atores. Quando você vai no espetáculo, você quer ver os atores. E durante muito tempo, o futebol brasileiro foi aquele exportador, que não parava mais ninguém aqui. Hoje, eu acho que esse movimento da janela aí está mostrando que não só a economia brasileira está forte, ao contrário do resto da América do Sul, e a gente vai continuar com a hegemonia sul-americana aqui por muito tempo, mas que o torcedor consegue ver novidades, jogadores que vêm da Europa, coisa que era raríssimo a gente ter aqui. Vamos ver a seleção brasileira. Pedro joga no Flamengo. E mais do que isso. Reserva da Fiorentina. Há pouco tempo... Arana não jogou no Sevilla. Não. E só mais uma coisa. Mas eu acho que é um erro de avaliação. Há pouco tempo era só refugo. Agora não está chegando só refugo. Está chegando jogador que melhorou. Pode... Assim, não dá para comparar, porque assim, o Brasil sobra na América do Sul. Antes não sobrava. Mas assim, quando a gente vê a convocação da seleção brasileira, não tem quem joga no Brasil e tem condições, vai para fora. E, por exemplo, o Pedro, para mim é um baita centroavante. Né? Como o Gabigol também era, não está em péssima fase. Não consegue jogar lá fora. Arana, que para mim é o melhor torcedor do Brasil com sobras. Estava na reserva do Acunha no Sevilha, não é isso? E depois foi para a Atalanta e não jogou. Mas tudo bem, para o torcedor do Flamengo, tudo bem. É ótimo que o Pedro permaneça aqui. A gente não trouxe a gente perdeu o Hendrick e o Estevão. O Vinícius Júnior e está trazendo os jogadores. É uma perca, é uma troca sem troco. Mas... É uma troca. Você prefere ter o Estevão, o Hendrick e esses jogadores do Brasil ou os que nós estamos trazendo? É só esse meu ponto. Eu só discordo do seguinte, esses caras citados por você, para mim, eles têm nível Europa. Eles só estão no Brasil... Qual nível de Europa? Eu acho, assim, É um nível Manchester City, Real Madrid... Ele está falando de Vini Júnior, de Estevão... esses estão consolidados. Não, mas, por exemplo, assim... Eu acho que Pedro tem nível Europa, tá? Ah, mas ele não ficou na Fiorentina. Um erro de avaliação da Fiorentina. A Fiorentina tinha o Vlahovic. Tudo bem, a gente pode discutir, certo? É que a gente dá muita importância, a gente sempre supervaloriza o que tem lá fora. Mas ele jogou bem lá? Não, ele não jogou bem lá. O Gerson não conseguiu jogar. Mas o Gabigol. O Gabigol que bateu lá, Gerson voltou. jogou bem na segunda passagem. Mas, gente, a questão é, eles não jogaram na Europa porque eles não têm bola para jogar na Europa. São circunstâncias. Gerson tem bola para a Europa, Gabigol tem bola para a Europa, Pedro tem bola para a Europa, Arana tem bola para a Europa, Lucas tem bola para a Europa, Dudu tinha bola para a Europa. Circunstâncias. Lucas era reserva do Tottenham e nem jogava. Mas tudo bem, mas ele tinha nível Europa. Tinha nível Europa. Tanto é que esses caras chegam hoje aqui... ele não tem condição de jogar no futebol europeu. Quem? Lucas. Não no primeiro escalão. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Que é isso? Nem no segundo. Que é isso? Tudo que tem lá fora é bom, só que não presta. Eu não acho isso. É outro esporte. Que isso? Em alguns lugares, Berna. Não dá pra botar tudo no mesmo pacote. Não é questão de copiar. Eu tô elogiando aqui o Hendrick, tô elogiando o Estevão, tô elogiando os jogadores brasileiros. O que eu estou dizendo é que os que estão aqui, por exemplo, o Pedro, eu concordo com você que ele tem nível para jogar na Fiorentina, onde ele não conseguiu. Mas ele não tem nível para jogar no Real Madrid, no Manchester City e no Bayern de Munique. Na minha opinião, não tem. O Haaland é mais jogador do que ele. É isso que eu tô falando. Sim, mas aí nós estamos falando de um... Não. Nesse nível, nós estamos perdendo esses caras que são nível Real Madrid, Manchester City, trazendo jogadores nível Fiorentina e Sevilla. É uma troca sem troco. Eu ouvi várias vezes que, por exemplo, o Dudu não jogou na Europa. Isso é um absurdo. Porque depois de um determinado tempo, para ele não fazia sentido. Então ele falava assim, eu vou ganhar a mesma coisa que eu ganho na Europa, porque o Brasil está pagando. Palmeiras. Tanto é que a gente discutiu aqui várias vezes o salário do Dudu. E eu vou jogar lá num time pequeno, vou passar perrengue. Não vou. Eu vou ficar aqui. Vou pegar um clube de massa, vou ganhar praticamente o que eu ganho lá. Agora, isso não significa que ele não tenha nível para jogar na Europa. Entendeu? E eu não tô falando assim, porque parece que assim, o jogador tem que sair do Brasil para jogar no Real Madrid, no Manchester City. Ele pode jogar em outros clubes da Europa. Por exemplo, nós tivemos vários casos. O William arrebentava lá fora. Ele chegou no Brasil e não conseguiu fazer nada. Verdade, tem vários. Entendeu? Mas isso significa que ele não tinha nível para jogar na Europa?
Bom, Ele voltou depois. Entendeu? Nós temos vários jogadores aqui com nível europeu. a boa notícia é que a economia está aquecida no Brasil, não vem só refúgio mais como vinha antigamente, e europeus estão começando a passar por aqui, coisa que há 2, 3 anos isso não acontecia. A gente só exportava, agora a gente está conseguindo trazer. Eu preciso seguir com os clubes aqui. Eu sei disso. Por exemplo, a seleção brasileira também é um pouco assim, né? Eu lembro do caso Veríssimo. Jogava pelo Santos. Jogava demais. Aí isso eu concordo com você. Não era convocado para a seleção brasileira. O cara pisou na Europa. Não é que ele foi lá, fez uma temporada, provou. no caso. Exatamente. Ele pisou, convocado para a seleção brasileira. Por quê? Porque tudo que acontece lá é supervalorizado. Agora, quem quer estar na seleção brasileira e foi no fechamento da janela que veio para o Brasil, foi Alex Telles. Alex Telles, lateral esquerdo de 31 anos, contratado pelo Botafogo. A gente vai colocar aqui a lista dos jogadores contratados pelo time do Botafogo, entrando inclusive Alex Telles, contratação de última hora. Ele estava no Al Nassr, né, Berna? Isso. No Al Nassr, e vem reforçar o Botafogo aqui para essa temporada, almejando também seleção brasileira. Isso é muito nítido na carreira dele. Adrielson voltou, zagueiro, volante Alain, Alex Telles, El Arouche, meio-campista, Francês. Igor Jesus, atacante, Matheus Martins, atacante, Thiago Almada, meio-campista e Vitinho na lateral. Ou seja, um pacote bem interessante, né? A senhora janela do Botafogo. O Alex Telles não estava jogando tão bem no Al Nassr. Estourou os limites de estrangeiro, não estava conseguindo jogar no Nassr. É que nem no Renan Lodge no Al Hilal também. Daqui a pouco pode... que agora não dá mais, mas pode ser que venha para o Brasil aí daqui a pouco. Eles não estavam rendendo bem. A saída do Renan Lodge abre vaga para o Neymar, é isso? Exato. Então aquela discussão que a gente teve se o O Neymar... Renan Lodge não foi inscrito. Então, aquela discussão se o Neymar seria encaixado entre os 8, não sei o quê. Não, ele vai sim. óbvio. Está garantido. Se Tá o garantido. Neymar perder pro Renan Sim, Lodge, realmente não, mas é que alguém precisava sair para ele entrar. sim. Não teria jeito. Ele Agora não é estava curioso. jogando bem. Agora, se a gente olhar para esses jogadores do Botafogo aí... O Bando para mim joga mais que o Alex Telles. Não, eu acho o Alex Telles mais jogador. Eu acho... Para mim tá naquele caso que o Ivan falou de cara que joga lá supervalorizado. O Alex Telles jogou como um zaço para mim. Eu acho um bom lateral. Não foi bem no Al Nassr, tá? Não foi bem. Nem na Copa. Aí o Vitão tem razão. É horroroso, mas assim, é um comunzaço. Eu acho assim, o Botafogo perdeu o Cuiabano machucado no sábado. Na segunda-feira vai lá e contrata o Alex Telles. Entrou o Marçal, mas ele trouxe mais um. Mas Ele você tem o Marçal, o Hugo falou, não, eu vou contratar o Alex Flamengo Telles. trouxe o Alexandre, o Botafogo o Alex Telles. O Alex Telles. É que o Alexandre estava sem em clube, né? O Alex Telles estava na Arábia Saudita, então é um movimento importante. Então, mas o Alex Telles, ele visou a questão econômica sólida hoje do Botafogo, que é importante, que não adianta você vir para um time que não te paga salário no final do mês. Vai pagar e vai disputar título. E visando a volta à seleção Eu brasileira. não sei se o negócio é seleção. Ele já jogou Copa do Mundo, ele pra mim não tem mais nível pra jogar Copa do Mundo. E vai ter daqui 3 anos, 34 anos. Exato. Será Eu acho que não? Eu acho que a questão aí não é Com seleção. tanta carência de lateral que a gente tem. Assim, quando você olha para o Botafogo, você vê lá, Alex Telles. Então ele tem Alex Telles, Cuiabano, Hugo e Marçal. Ele tem 4 laterais, mas beleza. Alex, é o seguinte, você vai ficar até o final dessa temporada e depois eu vou pedir para você jogar 1 ano no Lyon. Porque você está sendo contratado pela empresa, certo? Hoje você vai estar no Botafogo, amanhã eu não sei onde você vai O que estar. aconteceu com o Almada? Exatamente, o Adrielson não teve espaço no Lyon, voltou, certo? Então ele pode ser acomodado em vários lugares. Agora, no caso do Flamengo é o seguinte, no ano que vem são 3 laterais. 2 custaram 40 milhões de reais. Aí é o seguinte, se vira para tentar fazer alguma coisa com os 3 aí. Vinha Ayrton Lucas e Alexandre, os 3 têm Mas condições pode ser que o Ayrton Lucas titular. não está jogando bola para isso hoje, né? Mas é um jogador com potencial de negociação. Aí a gente falava sobre isso, né? Dos jogadores do Flamengo. Tem um bicho sobrevoando a minha cabeça aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu só tenho que ficar com a boca fechada para esse bicho não entrar na minha boca. Mas vamos lá, vamos em frente. O Vitão não está rindo. Que é um dragão. Eu tô esperto apareceu com o bicho. Apareceu um pra não abrir a boca. dragão. É uma mariposa. Eu tô rindo pra não É abrir a um boca. bichinho do calor. Parece um dragão que apareceu aqui. Um louva-a-Deus, né? Mas continuando o raciocínio. O senhor é uma pessoa iluminada, eles gostam de luz. Muito obrigado, Vitão. Luz, você é o cara. Eu falo beijos de luz o tempo todo. Sabe que naquela discussão que a gente estava tendo aqui, discussão não, né? Um papo legal pra caramba, sobre o jogador vai ter ganho esportivo, vai render ganho esportivo, vai render ganho comercial e tal.
Me lembro de uma sacada que teve um cara, outro esporte, outros tempos, mas acho que isso dá para ser transportado. O Lakers tinha um dono chamado Jerry Buss. Esse cara montou um negócio chamado Showtime nos anos 80. Era o time do show, aquilo dava show. Kareem Abdul-Jabbar. Magic Johnson, Abdul-Jabbar, Michael Cooper, Byron Scott, James Quando eu Worth, virei Tracy Lakers, Green. 87. Eu sou torcedor do Lakers por causa do Showtime. Porque o outro rival era verde, o Celtics, eu virei Lakers. Esse cara fez nesse limão uma baita limonada. Ele criou uma boate no fórum de Inglewood, onde esses caras jogavam, que era o ponto de Los Angeles. Cara, a gente está falando da terra de Hollywood. Então o nego se estapeava para conseguir um convite para esse negócio. Ele botava ali na primeira fila Jack Nicholson, os grandes atores de Hollywood. Né? Ele fazia daquilo um show, um espetáculo. O Textor é americano, cara. Né? Americano sabe ganhar dinheiro e sabe fazer show. Veja o que Chase Carey está fazendo na Fórmula 1. Fórmula 1 deu um salto comercial em relação ao que era com o Bernie Eccleston, né? Outro esporte, mas tempos atuais. Então, eu acho que quando a gente vê essas contratações do Botafogo aqui, ele está querendo isso, cara. Ele está querendo fazer um Showtime atual dentro das possibilidades do Botafogo. Só que aí eles barram numa questão. O torcedor não lota o estádio. A gente tem o jogo do líder contra o vice-líder no sábado. Fortaleza era líder, Botafogo vice-líder. Vão 32 mil pessoas. É uma diferença muito nossa em relação aos americanos. Aqui, não importa se o jogo é bom ou ruim. Você quer ver o jogo do seu time e secar o seu rival. De preferência, o seu time na ponta do Sim, campeonato. mas assim, Aí entra o aspecto Se esportivo. passar Manchester City e Real Madrid, às 4 da tarde, no mesmo horário, Corinthians e Catadovense, O Corinthians, cara, lógico. Então, assim, o americano o gosta torcedor de do Botafogo show, não muda tá logo. indo. O Botafogo Não, então, tem não show, atrai o Botafogo não o tá indo. flamenguista. Tem show. O Vascaíno não vai no Engenhão ver o show do Botafogo. Não, tem show Não vai. pirotécnico, tem um mosaico na arquibancada. Agora, tem uma Tem a denúncia... Get Fire que eu acho demais, né? A denúncia, Fire. a denúncia é Vitão grave. gosta disso. Adoro. A denúncia é grave contra ele. A Procuradoria do STJD apresentou nova denúncia ao Botafogo. O norte-americano John Textor será julgado pelas manifestações sobre manipulações de resultados no Campeonato Brasileiro e ele pode pegar a pena de 810 dias de suspensão e até R$500 mil em Uma pagamento de multa. suspensão é uma coisa, Diretor, uma é- platitude. O que é uma suspensão? É igual do de um Gandula. texto? Gandula não vai para cima. Tudo bem, cara. Ele não vai no estádio, mas vai continuar botando dinheiro lá. Uma Quem vai suspensão de um texto seria você está proibido de assinar qualquer papel do Botafogo. Quem vai contratar o treinador do Botafogo? Vai ser eu? Vai ser eu. Aí ele contrata o Vitão, fala, Vitão, é o seguinte, eu vou mandar, mas você assina, tá bom? Então isso pra mim é uma platitude. É que nem assim, empresário não pode mais ter jeitos econômicos. Aí você cria o time do Ranfiga lá, o cientista. Não sou eu, é meu time. Agora, só uma coisa para encerrar, o Walter está perguntando pelo WhatsApp que a gente tem aqui, se Walter o Botafogo, Casagrande Júnior? se está acima dos outros, se alcança um novo patamar a partir de agora. Como disse o Ivan, a gente falava muito Flamengo, Palmeiras, Flamengo, e de repente o Botafogo com a questão econômica. Eu acho. Né? O Botafogo está em disputa da Libertadores, já pega o São Paulo na volta da Libertadores e é o mesmo lado do chaveamento de Flamengo e Peñarol. Então, se o Botafogo passar pelo São Paulo, enfrenta o vencedor de Flamengo e Peñarol. Libertadores. E Campeonato Brasileiro está no topo da tabela, disputando a liderança. O Botafogo muda o patamar a partir de agora, Já Berno? mudou, né? Já mudou. Mas a pergunta do Kaká, se eu entendi, não é se ele mudou o patamar dele. É se ele está num patamar acima de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que não. Acho que entrou no nível dos dois. Mas o patamar, isso é importante. Em relação a ele, Botafogo, ou em relação aos São adversários? os adversários. Então, pra- Não. Tá. Sim, Ainda pra não, mim, acho, sim. Acho que é cedo para falar sobre Sim. O que o pra mim, Flamengo sim. fatura por ano, a torcida que tem, o que gera em audiência, o Botafogo encurtou com assim, não tinha como competir, agora tem. Aliás, tem um time até que está jogando mais. Mas dizer que o Flamengo não pode competir com o Botafogo, eu acho muito forte. Não, eu acho assim, vocês estão falando no aspecto técnico. Não, no Bola. aspecto não. Não é isso que... Financeiro. Financeiro, então, pau a pau com o É Flamengo. isso que eu falei, financeiro... Financeiro. então, Técnico e Mas financeiro, outra é pau a pau. circunstância, Outra uma SAF. Sim, É uma SAF. Sim. Sim. Mas nada proíbe. Então, assim, mesmo que seja Mas uma eu não SAF, acho que não dá hoje é pau a pau. Acho que ele chegou na competição que ele não estava. Sim. Mas ele não chegou e tirou os outros. Não tirou os outros. Hoje Então, ele é pau a pau com o Flamengo. Bom, pessoal, é isso. A mídia não para de se roer aí. Temos que analisar, temos que elogiar que tem alguns ainda bem coerentes que estão mostrando que, mas peraí, o Corinthians está gastando mais do que arrecada, o Inter gasta mais do que arrecada,
Todo mundo gasta. Só se fala do Botafogo porque o Botafogo é uma SAF. Querem frear. Agora que viram que a SAF está bombando, querem frear esse modelo de SAF que pode tomar conta do futebol nacional. E tem muito cartola com medo de perder seu posto, seu poder. Porque ser presidente de um clube de futebol dá muito poder. Tu vira deputado, tu se conversa com quem você quiser, marca reunião na CBF, marca reunião no Palácio do Planalto. Você consegue falar com quem você quiser. Dependendo do clube, até você consegue influenciar na política nacional com isso. Então, é muito poder para pessoas que são gananciosas. Elas não querem perder esse posto para um iraniano, para um indiano, para um russo, para um sueco que vem aqui e compra o clube. Dê aula de gerir esse clube, coisa que eles não faziam direito, geriam com incompetência, faliam os clubes. Vai chegar um gringo aqui, vai dar aula de como gerir um clube e eles nunca mais vão conseguir recuperar o poder que tinham antes. Então tem muita boquinha aí sendo ameaçada e por isso eles querem frear ao máximo o modelo de SAF. Não querem que alguma SAF seja muito vitoriosa, porque se o Botafogo começar a ganhar vários títulos, todo clube, um Sport, o Santos, o Coxa já é, mas outros clubes vão querer ser SAF para se reerguer e ganhar títulos também. E aí tira a hegemonia do Flamengo. E aí o Flamengo um dia vai ter que virar SAF também. E aí você acha que Landim, que esses caras querem perder o poder? Não querem perder o poder. A Leila, vou fazer mais tarde um vídeo react sobre aquele cara Fernando, do Não Importa o Que Digam de Novo. Ele mostrou todas as incoerências e toda a malandragem por trás do discurso da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, de como ela não quer que as SAFs prevaleçam, como ela quer um fair play financeiro para mantê-la como a grande presidente, a melhor presidente da história do Palmeiras, sem que ninguém possa sobrepor a ela. Mas já faço esse vídeo aqui com vocês, eu reajo a ele com vocês aqui, para vocês verem a incoerência do discurso da Leila sobre o fair play financeiro e como ela quer frear o Botafogo o máximo possível. Bom, pessoal, é isso. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal. Notícias do Fogão, a casa de quem se mantém bem informado sobre o glorioso. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo.